Muito bem, pessoal, estamos aqui mais uma vez em Rimini. Nem estávamos planejando gravar um vídeo aqui com vocês, se bem que a gente sai preparado, vocês estão vendo, mas assim, inicialmente não era a ideia. Nós estamos aqui depois que nós transmitimos aí a live com vocês, mas foi tão legal eu ouvir as respostas, né, que vocês nos deram. Acho que muita gente se surpreendeu aqui com a cidade, como muita gente se surpreende com o Rimini. Eu sempre falo isso. Nessa bela noite, estamos gravando em um domingo, cidade tranquila. E como nós falamos para vocês durante a transmissão, né, Lisa? São duas partes aqui da cidade, bem distintas até. Bem distintas, isso mesmo. E nós notamos isso desde a primeira vez que nós conhecemos aqui a cidade. Lá em 2016... em uma estação do ano que não era uma estação de praia, não era verão, era um outono, fazia frio, com um centro histórico fantástico, né? Cheio de interesses do passado, do presente, muita coisa legal. Então, ainda nesse clima aqui da live, que foi espetacular, a gente resolveu também dividir esse momento agora à noite com vocês, porque a noite está uma delícia aqui. E escolhemos justamente essa luz e esse cantinho aqui da cidade porque é muito especial. Pessoal, nós estamos aqui bem ao lado, né, da ponte de Tibério, onde nós terminamos a live com vocês. Essa ponte foi construída no primeiro século depois de Cristo e onde se inicia a Via Emília, que dá o nome aqui à região. Então, tem algo extremamente histórico, extremamente importante aqui para a nossa região. E foram feitas muitas manutenções, mas ela não foi reconstruída. Tem muito do seu aspecto original e ela não foi bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial. Aqui é uma cidade que nós sempre recomendamos que as pessoas visitem aqui em questões turísticas, assim como a cidade de Ravenna, que nós não temos vídeo lá por uma questão, e não temos, porque a gente sempre se encanta com ela e não grava, mas um dia vamos gravar. Mas elas têm uma ligação importante porque ambas estão muito próximas do Mar Adriático. Não vou falar aqui de Ravenna, que foi a última capital do Império Romano do Ocidente. Vocês imaginem a importância histórica dessa cidade, a cidade onde Dante Alighieri também faleceu, o local onde ele se abrigou nos últimos anos de vida. Voltando aqui para Rimini, tudo faz parte aqui da Riviera Romagnola. A área balneária é importantíssima, tanto para a economia da cidade como para a ânima de toda essa região. E aí muita gente vem para cá, se surpreende, sejam os turistas ou as pessoas que desejam morar na Itália. Aqui é o Mar Adriático, uma parte que ele está muito calminho aqui, tranquilo e tal. Não tem aquelas belezas do sul da Itália, aquelas colinas incríveis que você olha o mar, essa coisa toda. É interessante, porque mesmo com essa normalidade, né, essa praia normal, que eu não acho nada normal, porque eu acho bem interessante, eles têm essa excelência turística, então eles dão todas as possibilidades para vários tipos de turismo, não só o turismo de praia ou não só o turismo de família. Aqui, pessoal, a cidade, pelo que eu vejo, ela tem uma base muito sólida, né? Um personagem muito forte que permeia todas as vias da cidade de uma maneira muito viva ainda, que é o Federico Fellini, e eles conseguem destrinchar todo esse personagem em várias formas interessantes para o turismo. Então isso incrementa a economia de uma maneira fantástica, tanto que Rimini é considerada uma das melhores províncias, né? Vamos falar não só aqui da cidade, mas da província, em relação à sua qualidade de vida. Os preços também acompanham tudo isso. Mas para a gente entender como que tudo isso acaba ocorrendo, né, um breve apanhado histórico. A cidade foi praticamente destruída na Segunda Guerra Mundial, 80% da cidade foi destruída. Porém, antes disso, a cidade no final dos 1800 ela já tinha ali alguns equipamentos balneários, né? Então tinha algumas estruturas já de receptivo turístico. Isso lá no final dos 1800. Então eles foram explorando isso lentamente. No pós-guerra, a cidade foi reconstruída, só que com muitos erros arquitetônicos aqui. Então, muita coisa histórica foi destruída e outras coisas assim não ficaram tão interessantes. E a parte balneária é um resultado disso. Mas ao longo do tempo que a gente percebe que isso vem se alterando, a cidade está atenta com isso, então tem muitas estruturas hoteleiras novas, tem muitos equipamentos turísticos totalmente renovados. A área de balneário, eles estão assim fazendo, né, aquele caminho ali. É uma requalificação. Exato, né? Eles estão requalificando toda essa área, se adequando aos novos tempos. Então, o que tornou também Rimini bastante famosa com relação à área balneária são os próprios turistas europeus, principalmente os alemães, austríacos, franceses,
que repetem as suas férias aqui. Então são famílias que vêm aqui há mais de 20 anos, né? Sempre no verão repetem, porque eles são bem acolhidos, a estrutura é bastante razoável e foi melhorando ao longo do tempo. Então vocês podem imaginar o que é a parte balneária. Só que aí tem a parte histórica aqui, do centro histórico, que já é uma outra coisa. Exatamente, principalmente aqui nesse local onde nós estamos, né, nessa borgata, nesse vilarejo de pescadores, antigo vilarejo de pescadores, e que ainda carrega uma alma muito forte. E aqui é um local que de dia é muito interessante, mas à noite também, pessoal, não fica atrás. Então existem várias hosterias, restaurantes, barzinhos, mas sempre na mesma toada, né? Sempre respeitando toda a arquitetura, todo o modo de vida aqui desse antigo vilarejo dos pescadores. Agora à noite ele tem uma outra cara, tal, vocês estão vendo as imagens. Mas falando do centro histórico, o centro histórico aqui é um centro histórico que passa pelo período romano, passa pelo período medieval. Vocês viram isso em alguns vídeos que nós fizemos para vocês. Vocês viram isso na live, onde nós mostramos para vocês ali sem cortes, né? Um caminho que começa numa intermediação entre o mar e o centro histórico, né? Uma praça belíssima. Fomos entrando, passamos um arco romano, aí vai para a época medieval e vai seguindo, né? Assim, parece que você está realmente num esquema cinematográfico. Como você bem disse, aqui é terra de Federico Fellini, de maneira excepcional, usando muito bem o seu personagem histórico em várias faces, né? Como você disse, e isso está ficando muito legal assim, porque eles estão fazendo uma cenografia, né? Imaginem um castelo que tem uma cenografia, que tem um museu feliniano lá dentro. Isso é excepcional. E a cidade está tomando essa forma, né? Uma forma muito criativa e muito atraente e muito atual também, por que não? Isso é muito interessante, mas sem perder as suas raízes, as suas bases. Então, por exemplo, caminhando, a gente vê restaurantes de alto gabarito, com várias certificações, também no comércio, lojas de roupa, também outros aparatos aqui pelo centro histórico, tudo muito bem pensado e feito não só para o turista, mas para quem mora aqui. Então eu acho que isso vai incrementando toda essa qualidade de vida. Então, uma olhada rápida em Rimini, você até pode parar para pensar e falar assim, nossa, mas é uma cidade aparentemente simples, uma cidade normal, mas não, pessoal, tem muita coisa. Mas tudo isso que você disse, sem perder a simplicidade, porque assim como tem restaurantes com qualificações A, B, C, tem também os tiozinhos aí que vendem as frituras de peixe, que aliás nós comemos agora, uma delícia. Parada obrigatória. Parada obrigatória, né? Nossa aqui, como tem as bancas que vendem piadina. Então, assim, a cidade não perde a sua essência. Então, quem observa aqui, acha até que pode ser barato viver aqui. Só que, como nós falamos para vocês durante a live, o que ocorre? Existe uma bolha imobiliária aqui, não tem muita área de construção aqui na província. São muitos apartamentos também que são alugados para os turistas, né, durante as temporadas aí de verão. Muitos que vivem aqui também não se mudam para outra região. Existem sim alguns apartamentos mais baratos, mas eles estão assim precisando de reestruturação. Os apartamentos novos são caríssimos, bons, ótimos, excelentes, alta qualificação, só que são caros. Rimini está sempre aqui na região Emília-Romanha, que é uma região de alta excelência em território italiano, uma das melhores regiões de toda a Europa. Então a administração aqui é excelente. Aqui é uma das regiões com o maior índice de ocupação, né? O desemprego aqui é bem mais baixo do que outras regiões. Não estou falando que é melhor ou pior que outras, mas dentro desses índices é uma das regiões com mais alta qualificação. Isso não significa que outras regiões, outras cidades, elas não possuem qualidade. Lógico que possuem, mas estou falando de uma estrutura, de um esqueleto aqui que é muito... ele é muito firme, né? Então é algo que dá uma segurança para todos que vivem aqui. Aqui, assim, de maneira poética, podemos dizer, é uma divisão entre o centro e o norte italiano. Porque se a gente olha a história, né, o que os romanos fizeram ali com o Arco de Augusto, onde termina a Via Flaminia, que ligava Roma até Rimini, e depois se inicia a Via Emília, que liga Rimini até Milano. Então, se a gente olha assim, é uma divisão entre o centro e o norte italiano. Só que não, né? Não estou falando coisa errada aqui. Mas aqui é bem a pontinha do norte, divide ali com o Marche, que já é centro italiano. Então, vamos falar, né?
essa divisão poética que eu fiz Tá quase lá. tá quase lá. Então tem essa ligação importante também entre o norte, o centro e o sul italiano. Então a cidade está muito bem colocada, infraestrutura de transporte público e tal. É uma cidade bastante interessante, tem as suas características, seus defeitos também, obviamente, mas sobretudo aqui ela tem uma cara de Itália muito forte. Mas ela é muito romagnolo, é uma característica que vocês precisam conhecer aqui da província. Quando a gente fala Rimini, quando a gente fala província de Rimini, não estamos falando só dessa cidade, estamos falando aí de Cattolica, Riccione, Rimini, e vai subindo, né? E mesmo a parte que pertence à província de Ravenna tem características muito próximas. São cidades com alta qualidade de vida que você muitas vezes não encontra em outras cidades até mais afamadas. Sim, uma programação também bem recheada e muito variada também, né? De espetáculos, shows, eventos esportivos. Está com aquele papel aí? Tá aqui do lado. Olha, só para mostrar para vocês aqui, esse guia do que fazer em Rimini no ano de 2022, né? Tem muita só coisa. isso, olha Quantos só. eventos você falou que tinha aí? São mais de 150 eventos, pessoal, não só ligados à cultura, mas também ao esporte, né? Ao bom viver, isso é muito gostoso. A gastronomia também, por que não? Atividades ao ar livre, visitas guiadas. Hoje a gente fez uma visita guiada no Teatro Galli di Rimini, vocês estão vendo algumas imagens que nós captamos lá. Teatro excepcional, contando aqui muito brevemente a história, porque se quiser a gente fica falando também, quem quiser assistir que assista. Um teatro que ficou fechado por 75 anos, pessoal. Depois da Segunda Guerra Mundial ele não foi mais reconstruído, então tinham algumas bases importantes e a discussão se deu basicamente assim: vamos reconstruir esse teatro do jeito que ele era ou vamos fazer um teatro novo? Essa discussão permeou décadas. A cidade ficou sem um teatro, né, de porte oficial. E aí, no fim das contas, eles reconstruíram o teatro do jeito que era. Porém, ele tem a cara do passado, mas é um teatro muito moderno hoje em dia, logicamente, com todas as estruturas. E a gente já teve acesso a isso. Fomos também na parte balneária. Almoçamos Sim, lá, tem né? muita coisa. E é tudo muito facilitado, pessoal. A parte balneária é aqui a poucos metros daqui. E, poxa, tem muita coisa para fazer realmente. E é interessante, né? Porque se a gente for ver, acho que muitos de vocês escrevam aí pra gente se já ouviram falar desses vários termos e nomes que a gente comentou aqui, como Rimini, Romagna, linha adriática, porque quando a gente pensa em Itália, tem tanta coisa na Itália que às vezes, assim, esses locais aqui da Riviera Romagnola, aqui da parte adriática, eles ficam de repente num segundo plano, numa segunda visita. E aqui nós estamos em loco mostrando para vocês que olha quantos atrativos e quantas possibilidades, né? Porque a gente tem que ter um olhar mais amplo, né? A Itália não é feita só dessas grandes cidades já... Um grande tour italiano, né? Dessas grandes cidades já estabelecidas pelo turismo. Mas aqui mesmo, como você disse, essa relação de Rimini com Roma é muito interessante, muito potencializada, porque aqui nós realmente tocamos nas coisas e estamos ali interagindo com o arco do primeiro século depois de Cristo. Então, algo assim muito genuíno e para o turista eu acho que é um presente, né? Para quem mora, nem se fala. Para vocês terem uma ideia, o arco vem antes de Cristo, né? É verdade, sim. Olha só. Não, para vocês verem como é fabuloso isso aqui. A ponte vem. A ponte vem depois. Isso é fabuloso que você tem aqui. Nós mostramos em um vídeo aqui, nesse vídeo que nós mostramos esse boro durante o dia, mostramos também uma parte muito interessante aqui na cidade de Rimini, que é o porto. A marina de Rimini. E inclusive estão fazendo várias edificações novas ali, assim, uns edifícios assim de alto padrão arquitetônico, bastante interessante, vocês podem ver naquele vídeo. Então a cidade tem muitas caras, tem muitas faces, e ela vem se desenvolvendo assim, mas sempre calcada na sua raiz, na simplicidade, na sua relação com o mar, na sua relação histórica, na sua relação com os pescadores e, logicamente, na relação com Federico Fellini, essa uma relação mais contemporânea. Estamos em Rimini, mas também muito próximo da capital, Bolonha, né, do capoluogo de região. Então, de trem é possível chegar em um trem de média velocidade em 1 hora, ou 1h30 num trem normal. É muito bem conectado, isso também faz a cara aqui da região, né? Isso que é interessante. O que eu acho interessante também de Rimini, só para finalizar,
é a sua ligação com o Mark, né? Muito próximo. Vocês podem ver o vídeo lá de Fano. Na minha opinião, ela tem uma relação aqui com o Rimini. Arquitetonicamente também, a região era dominada também em épocas medievais por uma mesma família, essa coisa toda. E ela tem uma ligação legal cultural. Então toda essa área ali, essa linha adriática sensacional, fabulosa. As pessoas assim com um astral muito legal. A gente é contaminado por isso. No bom sentido. No bom sentido. E um teor de vida muito legal. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui desse bate-papo noturno e muito tranquilo, com muita história, muita arte, muitas belezas e também algumas pitadas nossas, né? Por que não? Lógico, são opiniões também. Vocês podem discordar e a gente está falando também muito do que a gente sente, né? Dos locais. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Grazie mille.